Olá para você que está acompanhando o Edu Pergunta, especial Copa do Mundo, segunda parte da entrevista com o professor Daniel Coutinho. Semana passada a gente falou sobre o Catar. Quem quiser saber mais, volte lá no último sábado. E hoje a gente vai debater sobre a geopolítica e esses eventos esportivos, professor. Daniel, é importante ter isso para esse tipo de país, como a gente está citando o Catar em 2022? Ou outros também, se puder abranger? Então, Eduardo, é uma estratégia, né? Até para você conseguir deixar a sua imagem para o mundo mais positiva, né? Se você pegar o próprio caso do Catar, que é um país que está, além de tentar diversificar, né, as suas atividades produtivas e financeiras, também de mostrar uma face mais positiva para o mundo. Por que que eu falo face mais positiva? Vamos dar um contexto, né? Muitos países, como o Catar, são países que às vezes não são muito bem vistos, né, na comunidade internacional. Por quê? Bom, para falar pelo Catar, por exemplo, o Catar é uma ditadura, né? É um país que não tem democracia, né? Então, não tem muita liberdade de expressão, tem questões de repressão à homossexualidade, desigualdade de gênero, ou seja, são países que são mal vistos por essas questões sociais. E aí, eles usam o esporte de uma forma de limpar a imagem. Inclusive, tem um termo para isso que chama-se sport washing, né? Você limpa a imagem do país usando o esporte. E, gente, vamos falar a verdade, né? Tem evento melhor para fazer isso do que uma Copa do Mundo? Então, a Copa do Mundo acaba sendo essa estratégia. E, Eduardo, é importante lembrar, né? Quando o Catar foi escolhido para ser a sede, foi bem polêmico, né? Isso foi lá em 2010, ainda com o Joseph Blatter, né? Foram descobertas vários escândalos de corrupção, compra de votos para levar o Catar, né? Levar a Copa para ele. O Michel Platini, que era o presidente da UEFA na época, acabou sendo preso por conta disso. Ou seja, essa Copa do Catar especificamente, ela já está desde o início bem complexa. E a ideia deles é essa, é tentar limpar o nome do país, a imagem do país para a comunidade internacional. Lembrando que o Catar é um grande exportador de petróleo e gás natural para o mundo inteiro. Então você pode imaginar isso no Catar, mas pode imaginar para uma Arábia Saudita, que também é uma ditadura. Você pode pensar até nos próprios Emirados Árabes, que são exemplos de países que com certeza usam dessa estratégia. Você citou o Catar, tem a questão também da Rússia, né? Que também tem uma polêmica na escolha, que foi o último mundial. Mas, assim, de uma maneira geral, o esporte, vamos dizer, ele maqueia um pouco, às vezes, a dificuldade que o país está passando naquele momento, Daniel? Ah, com certeza. É aquela coisa, né? O pão e circo, né? Parece uma coisa muito datada, mas até hoje funciona. Falando da Rússia e toda a polêmica que a Rússia vem se envolvendo nos últimos anos, a gente não pode esquecer que a Rússia ela foi com uma sanção, inclusive contra ela, ela foi eliminada das eliminatórias da Copa, né? Então, assim, a questão da geopolítica mundial no esporte, ela tem seus efeitos também. Mas quando você fala de sede de Copa, com certeza é um chamariz, né? Um atrativo para a questão do turismo e de outras atividades econômicas. Então, assim, com certeza vai ser esses eventos que vão ajudar o país a limpar a sua imagem frente à comunidade internacional. Vamos ver como é que a Rússia, por exemplo, vai sair dessa atual situação dela, né? Já que ela está se envolvendo aí em complicações com a Ucrânia, o mundo praticamente inteiro se voltando contra eles já não vão jogar a Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ser esse processo daqui para frente. A gente tocou num ponto interessante, a gente está passando por um momento turbulento lá, a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Mas, assim, olhando pelo lado da Ucrânia, o que, que esse país pode acontecer com ele? Agora, voltando para o lado da geografia, né? Muito do esporte, assim. O que, que pode acontecer no futuro, caso a Rússia consiga algumas partes, né, que ela está querendo anexar? Então, a Ucrânia, ela está nesse problema territorial junto com a Rússia já há algum tempo, né? Partes, territórios russos foram levados à Ucrânia na época da União Soviética, e agora a Rússia está tentando pegar de volta, e é claro que isso acaba atrapalhando todo o contexto territorial da Ucrânia. A Ucrânia é um país que tem uma certa tradição e cultura no futebol, né, Eduardo? Nós temos ali bons jogadores, né, na história da Ucrânia, times de futebol bastante interessantes, inclusive jogando Champions League, Shakhtar Donetsk, Dinamo de Kiev. Você vê até pelo nome das cidades, né, Donetsk, Kiev, onde está sofrendo as maiores interrupções da Rússia, as maiores invasões russas. Com certeza, a Ucrânia
depois que acabar esse conflito, vai ter que se restabelecer territorialmente. Com certeza, se a Rússia não abrir mão dessa invasão, a Ucrânia vai ter um território bem menor. Não sei se vai chegar ao caso até de alguns clubes de futebol da Ucrânia terem que migrar para o futebol russo, caso realmente a Rússia tome esses territórios. É uma possibilidade, né? Mas é uma questão de futurologia, não vamos ficar muito em cima disso porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas com certeza a Ucrânia já vem sofrendo bastante com isso. Eu acho que o principal impacto que a gente deveria ter, que a gente deve ter para o futuro, é a questão de onde os clubes ou onde as instituições esportivas da Ucrânia irão disputar suas competições. O Shakhtar Donetsk, que é um time muito importante, que joga Champions League todo ano, já andou até batendo bastante no Real Madrid nos últimos anos aí. E com certeza, não sei se no futuro os russos vão querer pegar esse time para eles, viu? Porque a Rússia não conseguiu ser tão efetiva assim no futebol como os ucranianos. E outra questão, a gente depois desse Mundial vai ter um Mundial que volta para os Estados Unidos, Canadá, o México, que são países diferentes do que vai acontecer no Catar, mas como análise política, o que esses países podem oferecer pós-Mundial? Porque a gente sempre tem a questão aqui no Brasil, se a gente for voltar, questão dos estádios, o que foi gasto, não foi e tal. E teve uma época, quando foi organizada essa questão do Mundial lá no Catar, em que os estádios iam ser desmontados e iam ser utilizados em outros países, principalmente no continente africano. Você, como professor na análise geopolítica, isso é importante fazer vamos dizer, esse intercâmbio, Daniel, para ajudar outros continentes? Com certeza, né? Lá em Doha mesmo, eles têm aquele estádio de containers, né? Que pode ser desmontado. Eles estão prometendo levar esse estádio para outros lugares. Isso com certeza pode ser uma coisa importante, até para a inclusão, né, de diversos países no esporte. O continente africano é um continente que está se restabelecendo territorialmente, né? É muito pouco tempo que você teve a independência desses países, então você está tendo ali um momento ainda de reconstrução, e com certeza o esporte pode ser um fator decisivo para ajudar eles a fazerem isso. Muita guerra civil, muita confusão, né, por parte de alguns países na África. Então, assim, ter esses estádios, ter essa ajuda, né, vindo do Catar, com certeza é muito importante. Agora, em relação à próxima Copa, Eduardo, que vai ser na América do Norte, é importante a gente apontar o seguinte: nós temos ali três países que têm características muito diferentes, tanto em aspectos sociais quanto econômicos. Canadá, Estados Unidos e México devem ter, vamos dizer assim, heranças diferentes dessa Copa, né? O México talvez lembre até um pouco a situação do Brasil, né? De ter aquela esperança de que a Copa possa trazer mais infraestrutura, melhores condições sociais e urbanas, né? Agora, já Estados Unidos e Canadá, como países já desenvolvidos, num outro nível social e econômico, com certeza vão usar isso mais para o bem do turismo, né? Tem uma questão, quando eu estive no Canadá, eles estão pagando as Olimpíadas de Montreal até hoje, né? Não sei se eles estão muito satisfeitos, não, viu, Daniel? Será? Tem essa questão, né, que você acabou de citar, né, que são países mais desenvolvidos, enquanto o México, lembrando que o México e os Estados Unidos vão ter menos jogos, né, em comparação aos Estados Unidos, a Copa praticamente vai ser nos Estados Unidos, né? Sim, Foi sim, uma com questão certeza. política também, a gente pode afirmar, né, Daniel? Com certeza. Os Estados Unidos é o país mais importante do mundo, né? Então, vamos dizer assim, a âncora, né, dessa candidatura foi dos Estados Unidos, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, volto a dizer, as relações entre esses três países na América do Norte são totalmente diferentes, uma em relação ao outro. O México é um país hoje, por exemplo, muito dependente economicamente dos Estados Unidos. Então, assim, eles devem estar procurando nessa Copa uma possibilidade, assim como aconteceu no Brasil. Volto a repetir, né? De ter uma infraestrutura, construções, porque aqui no Brasil foi isso, né? A gente foi muito comovido a aceitar a Copa do Mundo aqui pelo legado que a Copa deveria deixar para a gente. Eu falei até o termo certo, deveria, né? A gente pode ter visto aí, tem vários elefantes brancos aqui no Brasil depois da Copa, e eu espero que isso não aconteça lá com o México, e até mesmo com o Catar, viu, Eduardo? Porque é muito estádio moderno, num país que não tem tanta tradição no futebol. Então, vamos ver como é que vai ser isso também no Catar, porque eu tenho certeza que esses estádios não vão poder ficar por lá. Eles vão ter que mandar para outro lugar mesmo. Se puder fazer, como eles estão prometendo, é mandar para outros lugares. Daniel, eu vou agradecer. A gente vai chegando no final desse programa. Foram duas partes. A primeira, semana passada, que a gente falou do Catar, hoje a geopolítica de maneira geral. Vou deixar agora as suas considerações finais. E muito obrigado aí pela sua atenção aqui com a Webzone dentro do Edu Pergunta. Mas, Eduardo, eu agradeço o convite. Sempre que for necessário, pode me chamar para dar uns pitacos aí de geopolítica.
falar de futebol, falar de geografia são as coisas que eu mais gosto. Eu sou professor de geografia, né? Tenho toda a minha formação na área de geografia econômica. Então, falar de geografia atrelado ao futebol, ao esporte, com certeza é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, sempre que vocês estiverem precisando de uma palhinha aí, pode chamar que a gente vai estar sempre junto com vocês. Você quer divulgar suas redes sociais, onde você dá aula? O espaço é seu. Tá, atualmente eu trabalho em colégios aqui do sul de Minas, né, de sul de Minas Gerais, um colégio Pouso Alegre, o colégio Apogeu, em Ouro Fino, o colégio Máximos, o Instituto Presbiteriano de Educação em Santa Rita, também o colégio Dom Ferraz em Santa Rita, trabalhando aí nos colégios, né, auxiliando aí a garotada na preparação para o Enem, né? E quem quiser me acompanhar em redes sociais, eu sou no Instagram, @profdandan, pode me encontrar por lá. Eu faço bastante postagens lá, inclusive questões de viagens também. Gosto de viajar bastante, sempre trago bastante informação de geografia para os lugares por onde eu passo. Então, às vezes, pode ser de interesse aí dos seus telespectadores ouvintes. Tá certo, agradecendo ao professor Daniel Coutinho, dentro do Edu Pergunta. Semana que vem tem mais. A todos uma excelente semana. Curta o professor, compartilhe também o nosso programa dentro da Webzone. Edu Pergunta fica por aqui. Até mais para vocês.